Jesus voltou nas nuvens do céu no ano 70 depois de Cristo? Este daí é o tema do nosso vídeo. Eu vou trazer aqui a resposta a essa pergunta. Porém, antes de eu abrir o leque do nosso estudo, como sempre eu tenho feito, eu quero pedir a você, fica comigo até o final, e se no final desse vídeo você gostar dele, não se esqueça de deixar o seu joinha, porque assim o YouTube compreende que o nosso conteúdo é bom, é relevante e recomenda este vídeo para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Então vamos lá. Gente, eu vou dar continuidade à série de vídeos que eu estou fazendo, onde eu estou tratando um pouco sobre a queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e a segunda vinda de Jesus, que está no futuro, segunda vinda física do nosso Senhor. Estes dois assuntos aparecem no sermão profético de Jesus. Todo teólogo, todo pastor, todo estudante da Bíblia sabe que no sermão escatológico, que é Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, Jesus está tratando sobre dois assuntos. Queda de Jerusalém, que de fato aconteceu no ano 70 depois de Cristo, e a segunda vinda gloriosa do Senhor, que está no futuro. Mas os assuntos estão ali muito misturados. Daí vem a importância de você saber o divisor de águas. Por qual motivo é necessário você conhecer e saber diferenciar? Porque se ficarem misturados e forem os dois levados para o passado, para o primeiro século, isso vai produzir uma série de heresias dentro dos estudos da escatologia. Entre elas, a principal heresia chama-se preterismo completo, uma vez que os preteristas entendem que tudo já ficou lá no passado. Não tem nenhuma profecia bíblica mais para acontecer. Da mesma forma como os dois assuntos não podem ser levados para o passado, também não podem os dois assuntos serem levados para o futuro. Isso vai produzir heresia do mesmo jeito. Tem muitos pastores nossos que misturam e levam tudo para o futuro. Até aquela fala tão conhecida de Jesus: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Tem pastores que levam isso para o futuro, quando na realidade isso já está no passado, isso já aconteceu. Foi orientação de Jesus para os cristãos do primeiro século que residiam em Jerusalém. Ele deu escape aos cristãos do cerco romano. Então essa daí é a nossa proposta. Eu já estou gravando, já gravei uma série, vou gravar mais vídeos para te mostrar o divisor de águas. Nessa oportunidade, eu quero ler um versículo para vocês, que se encontra no Evangelho conforme escreveu São Mateus, capítulo 24. Eu quero focar em uma palavra, que é a palavra tema aqui do nosso vídeo. Se você tiver um exemplar da Bíblia e puder pegar, pega aí na sua casa, para você acompanhar comigo a leitura desse e dos demais versículos que eu vou ler aqui no nosso estudo. Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Eu quero focar a atenção na palavra nuvem. Por qual motivo? Porque os preteristas entendem que este versículo aqui está falando da volta de Jesus no ano 70. Futuristas entendem que este versículo aqui está falando da volta de Jesus no final dos tempos. Então a palavra nuvem está presente, conforme eu acabei de ler para vocês.
Agora tem um detalhe que eu gostaria muito de chamar a sua atenção e até te fazer uma pergunta. Você sabe qual o significado da expressão vir sobre as nuvens? Gente, já que tem dois assuntos no sermão profético, o primeiro assunto é queda de Jerusalém e o segundo assunto, volta de Jesus no final dos tempos. Preteristas entendem que ele voltou nas nuvens do céu no ano 70 em juízo contra Jerusalém, e futuristas entendem, neste caso eu sou futurista, que ele vai voltar no futuro sobre as nuvens do céu. Como resolver isso? Já que os assuntos estão tão misturados no sermão profético. Queda de Jerusalém e volta de Jesus no final dos tempos. Uma coisa é certa. Se Jesus está falando sobre dois assuntos no sermão profético, no Antigo Testamento também estão presentes dois assuntos. Queda de Jerusalém e a volta gloriosa do Senhor no final dos tempos. Então vamos analisar a palavra nuvens, primeiro no Antigo Testamento, porque compreendendo essa palavra no Antigo Testamento, isso vai jogar luz no que foi escrito no Novo Testamento. E no final eu vou passar para vocês a conclusão do nosso estudo, tá ok? O primeiro versículo que eu gostaria de ler para vocês, no Antigo Testamento, sobre a palavra nuvem. Isaías capítulo 19, verso 1. Esse versículo é muito usado pelos preteristas. Eles tratam desse assunto com muita maestria. E é lamentável que nossos pastores não comentam sobre esse versículo nas nossas igrejas. Nas nossas revistas da EBD não aparece comentário sobre Isaías 19, 1. Lembrando que eu estou tratando da expressão nuvens, ou vim sobre as nuvens. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá o Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles. Então nós temos aí a palavra nuvens, que é uma linguagem de figura que está representando aqui, que significa juízo. Quando Isaías trata dessa palavra diante do Egito, anunciando que o Senhor vem cavalgando sobre uma nuvem ligeira, o profeta está usando uma linguagem de figura, onde ele está dizendo que o Egito seria atacado por uma grande nação, por uma nação gigante. Então a figura de Deus vindo sobre as nuvens, em Isaías 19, não passa de uma linguagem de figuras, onde na realidade o Deus de Israel ele não aparecia, ele não estava presente, ele não vinha. Mas o exército da nação invasora, neste caso aqui, foi a Assíria que invadiu e destruiu o Egito. O exército representava o Deus de Israel para trazer juízo contra a nação ímpia, o alvo do julgamento de Deus. É muito importante você ter isso em mente. A expressão vir sobre as nuvens, em primeiro lugar, de acordo com o Antigo Testamento, é vir em juízo, onde uma nação é usada por Deus como seu braço forte para punir, para subjugar outra nação. Era assim que ele exercia o seu julgamento, tá ok? Mas é muito importante eu te dizer
que não é só esta maneira de vir sobre as nuvens que está no Antigo Testamento. Os preteristas comentam com muita maestria, conforme eu já te falei, o Isaías 19, mas eles não comentam Êxodo capítulo 19, onde eu quero ler para vocês pelo menos 2 versículos aqui na palavra de Deus. Êxodo 19, versículo 9 e versículo 16. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Verso 16. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um zunido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A segunda maneira, como Deus de Israel no Antigo Testamento, ele vinha sobre as nuvens. Aqui, gente, aos pés do Monte Sinai, Deus estava presente na nuvem. O povo de Israel, toda a nação, estava vendo a nuvem. Tratava-se de uma nuvem física, diferente de Isaías 19:1, onde foi só uma linguagem de figuras. Deus falava em voz alta e Moisés ouvia, e o povo ouvia e entendia que Deus estava ali. Então, voltando à questão do sermão profético de Jesus, onde nós lemos aonde? Mateus 24, verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Preteristas entendem que foi a vinda em juízo. Futuristas entendem que será a vinda futura, gloriosa. Sabemos que no sermão profético Jesus está falando sobre 2 assuntos: queda de Jerusalém e a sua segunda vinda no final dos tempos. Nós precisamos dar uma solução para este paradoxo. Eu começo dando a solução, te explicando que os assuntos estão muito misturados no sermão profético. São 2 assuntos. Se estão assim no sermão profético, são 2 assuntos, no Antigo Testamento também são. Eu acabei de te mostrar as 2 maneiras como Deus vinha sobre as nuvens. Agora, para fechar o nosso raciocínio, eu gostaria muito de ler para vocês outros versículos no Novo Testamento que vão jogar luz em cima do tema. Eu gostaria de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 até o 11. Olha só como tudo agora vai sendo esclarecido, porque a Bíblia, ela não deixa margem de dúvidas. Quem faz a confusão são os intérpretes, por não considerarem as regras de interpretação. Atos capítulo 1, versículo 9 até o 11. E quando dizia isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Parou só um pouquinho. Nuvem presente no texto. Versículo 9.
E quando dizia isto, vendo ele, foi elevado e uma nuvem o recebeu. E os anjos disseram para os galileus: este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, ele há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Atente para um detalhe. Eles estavam vendo uma nuvem física e Jesus subindo literalmente. Os anjos disseram, da mesma forma como ele foi, ele vai voltar. Para fechar o raciocínio e não ficar nenhuma dúvida sobre a questão de vir sobre as nuvens, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, observe bem as palavras do apóstolo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está citando, no sentido inverso, a cena da ascensão. Eu acabei de ler para vocês, Jesus foi subindo na ascensão, uma nuvem ocultou o mestre dos olhos dos seus discípulos e ele adentrou nas regiões celestiais. Ele subiu. Agora Paulo está fazendo o sentido inverso. Ele diz no versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Observe a expressão usada por Paulo no início do versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele dá ênfase à questão de ser o mesmo Senhor. Logo, Paulo está querendo dizer nas entrelinhas que não vai ser representantes. Ele vai voltar pessoalmente, de forma física e visível, como foi na ascensão. Ele não vai enviar representantes. E o versículo 17 afirma que o encontro com o Senhor será nas nuvens. Por que nas nuvens? Aqui é o inverso da ascensão. Ele subiu na ascensão e uma nuvem ocultou o Senhor aos olhos dos discípulos. Eles estavam sobre o Monte das Oliveiras, olhando para cima, e não mais viam o Senhor, só viam uma nuvem. Acima da nuvem estava o Senhor seguindo para as mansões celestiais. E vai ser exatamente assim o retorno de Jesus. Ele vai sair das mansões celestiais, vai vir até as nuvens, e no final dos tempos a igreja vai ser arrebatada ao encontro do Senhor entre nuvens. O inverso da ascensão. Então, para resumir e simplificar a conclusão do nosso estudo, o que você precisa entender sobre isso? Queda de Jerusalém no ano 70 e final dos tempos. Gente, na queda de Jerusalém, o juízo de Deus contra Jerusalém foi aplicado por meio de representantes, como está em Isaías 19:1, que eu li no início do vídeo. Então, o exército romano, à semelhança do exército da Assíria, no ano 70 destruiu Jerusalém. Jesus voltou sobre as nuvens do céu no ano 70, como advogam os preteristas? Não, ele foi representado. Já no final dos tempos, por ocasião do retorno físico e glorioso, é o mesmo Senhor que foi ao assunto aos céus na ascensão, descerá do céu. E para você saber o divisor de águas entre queda de Jerusalém e a segunda vinda do Senhor em glória, para você saber a diferença da expressão sobre nuvens, é muito simples, eu vou te ajudar. Quando a nuvem
é só uma linguagem de figura. Ela está relacionada a juízo, foi o que Isaías fez lá no caso do Egito, e no ano 70 aconteceu a mesma coisa. Nuvem somente como linguagem de figura. Mas quando a nuvem é física, é literal, visível aos olhos, não é juízo. Mas ela está tratando de uma manifestação pessoal do nosso Deus. Eu já te mostrei Êxodo 19, versículo 19 e versículo 9 e 16, e te mostrei também a ascensão de Jesus, onde todos estavam vendo uma nuvem literal e visível. Corroborando com a ascensão, eu te apresentei as palavras do apóstolo Paulo, onde o apóstolo não admitiu a ideia de, no final dos tempos, Jesus enviar representantes. Ele não aceitou essa ideia. Ele disse: o mesmo Senhor descerá do céu. Paulo compreendeu perfeitamente uma volta física, visível de Jesus, onde as nuvens são físicas e também são visíveis. Eu espero assim ter conseguido te ajudar a compreender mais um texto dentro da escatologia, onde existe a diferença, o divisor de águas, entre queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70, e a volta de Jesus no final dos tempos. E não é possível pegar a volta de Jesus, que é futura, que vai vir no final dos tempos, e levar para o cerco do ano 70. Porque no cerco do ano 70, tudo foi resolvido mediante representantes do nosso Senhor. No mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais um vídeo. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.